Nós vamos falar da situação do Cid Moreira. Eu tenho umas informações, inclusive, aqui que me chegaram e que eu vou colocar vocês a par delas. Mas é o seguinte, gente, vocês se lembram de todas as acusações sobre a Fátima, a mulher do Cid Moreira, e sobre ele mesmo, não é? Todos aqueles processos quando dois filhos, não é? Um que seria adotivo e o outro filho biológico mesmo, vieram a público e começaram a falar sobre o Cid, a fazer queixas, a prestarem queixas, a abrirem processos, a quererem grana, aquela coisa toda que eles achavam, cada um, claro, achando que era do seu direito, né? Contrataram seus advogados e foram aí tomar as providências que eles achavam necessárias. Para a gente aqui fora, olhando de fora, e para nós da imprensa, que sempre trabalhamos com o Cid Moreira, acompanhando, na verdade, o trabalho e a carreira dele, soava tudo muito estranho ou muito injusto e, por vezes, até cruel, porque a coisa foi tomando uma proporção tão grande, a pressão era tão imensa que realmente a gente estava se perguntando até quando o Cid vai suportar uma coisa dessa, porque estava sendo um linchamento moral, estava sendo uma coisa direcionada a destruir a imagem dele, a reputação dele, a carreira ilibada que ele sempre teve, porque ele é um dos maiores, não é, locutores do nosso país, uma das vozes mais lindas do nosso país, um profissional com mais de meio século de carreira e sempre muito respeitado. Ele nunca deu margem para falar isso da carreira dele. Então a gente já imaginava que, inclusive, no alto dos seus 90 anos de idade, um pouco mais, seria muito difícil uma carga emocional como essa, segurar uma história dessa, que ainda, além de tudo, estava atingindo a companheira dele, a mulher dele, né? E aí, como é que ficou essa história? Entre outras coisas, a Fátima, eles estavam pedindo até a prisão dela por desvio de grana, por bens, por uma série de coisas. Do Cid, o que eles queriam provar? Que ele não era ele não tinha sanidade mental, que ele já não tinha mais condições de gerir, de dirigir a sua própria vida, né? Nem financeiramente, nem a dele mesmo. Então eles queriam separar o casal, né, para assim evitar a proximidade da Fátima, se aproveitar dos bens do Cid, era essa a alegação, e eles tomarem conta do Cid para poderem, né, fazer o que eles quisessem, o que eles achassem mais certo em relação a ele em termos de herança, em termos financeiros. Mas, graças a Deus, a justiça foi justa. O que eu tenho para contar para vocês hoje é que eles estão totalmente livres desses processos. O Ministério Público acatou o pedido do delegado para que fosse arquivado todos os processos contra a Fátima. E a história do caso que discute a senilidade do Cid Moreira já está no final. Não é? Ele já foi considerado completamente apto a cuidar dele mesmo, da vida dele, dos negócios dele. Ele é saudável psicologicamente, ele tem a inteligência intocada, ele está em condições absolutas de ser o dono da sua própria vida. Então acabou essa história. Sabe o que é um casal livre? Tanto a Fátima quanto o Cid estão livres de todos esses processos que vieram ao conhecimento de todos nós aqui, e que todo mundo ficou muito, né, chocado, impactado com esse tipo de notícia. Então é bem isso. A partir de agora nós temos a nossa produção no Rio de Janeiro, a produção do A Tarde é Sua, recebeu essa informação e nós fomos checar no Ministério Público e nós encontramos a documentação de tudo isso que nós estamos falando para vocês. Tá aí no vídeo, olha, Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente tem aqui no nosso programa a sentença lavrada pelo juiz, então não tem mais o que discutir. A Fátima, ela está livre de todas as acusações que os filhos do Cid fizeram contra ela. O processo foi arquivado pela delegacia onde foi feita a denúncia. O Ministério Público acatou a decisão do delegado pelo arquivamento. O processo contra o Cid na questão senil, ou seja, que ele já estaria velho demais para tomar conta da própria vida, também está na fase
final, mas o que já se pode dizer que ele foi considerado apto para decidir todos os atos da vida civil dele. Tá certo. Ou seja, o casal está livre, tanto um quanto o outro não tem mais processo para ser respondido.